Segue agora o quadro Palavras que Edificam, o culto da semana passada que vai ser passado para você. Saúdos amados, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu vou falar sobre algo, que deveria de ser, algo natural para nossas vidas, mas muitas das vezes nós confiamos mais nas nossas forças, do que nas forças do Senhor. E nessa noite eu dei como título da minha mensagem nessa noite, porque muitas das vezes o Senhor não responde às nossas orações, Porque muitas das vezes nós ficamos questionando, Porque muitas das vezes o Senhor não responde às nossas orações, E oração, como todos sabem, oração é o quê? É uma conversa, É como eu estivesse conversando com o pastor Claudeci, só que eu estou conversando com quem? Com Deus. Eu estou levando as minhas petições até o Senhor, é uma conversa. E eu pude nessa tarde ficar refletindo, e eu coloquei a oração porque não foi respondida, Eu falei, por que muitas das minhas orações não são respondidas? Como se eu estivesse numa ligação de telefone. Quando a gente vai ligar para alguém que o sinal não está muito bom, eu estou ouvindo o que eu estou falando eu ligo para a Luana, eu estou ouvindo o que eu estou falando com a Luana. E eu estou falando, E eu vou falando, e eu estou achando que a Luana está escutando. E a Luana está ouvindo mesmo lá do outro lado. Eu estou falando, ela está ouvindo. E ela está ouvindo. Eu não sei se alguma vez aconteceu isso no telefone de vocês. Vocês falam, a pessoa te ouve, mas quando a pessoa vai falar com você, está mudo, você não escuta a pessoa. Meu telefone uma vez deu esse problema. Ele deu um problema no microfone dele, que quando eu falava e ouvia a pessoa nitidamente. Mas quando a pessoa falava comigo, eu não ouvia a pessoa falar. Porque tinha um problema no quê? Na comunicação. Tinha algum problema. E a oração, muitas das vezes, que eu coloquei nessa tarde, por elas não serem respondidas, não é que o Senhor não nos responde, Não é porque o Senhor não nos responde. Muitas das vezes é porque eu tenho algum impedimento que não consigo entender o que o Senhor me responde. Porque o Senhor, às vezes, Ele fala comigo, mas por eu estar com esse impedimento, eu não consigo ouvir o que o Senhor me respondeu. Porque eu quero falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que nós oramos ao Senhor, Ele nos ouve e Ele nos responde. Mas muitas das vezes nós temos algo que tem bloqueado a nossa resposta, Nós não conseguimos identificar. Por quê? Porque o Senhor, Ele é aquele Pai que Ele abençoa. Muitas das vezes, às vezes nossos filhos, eles são mal criados, a gente fala assim, eu não vou fazer isso, assim? Porque você fez isso aqui. Mas ele fala assim, mãe, pai. Aí ele pede com jeitinho, a gente acaba cedendo. E o Senhor, Ele da mesma forma, Ele se esquece muitas das vezes do que a gente faz. Mas não é que Ele não nos responde, Ele nos abençoa, Ele nos mostra o caminho. Mas esses impedimentos que eu falei que tem, que nós vamos falar de algum deles aqui nessa noite, que tem impedido nós entendermos que o Senhor tem nos respondido, amém? Primeiro versículo que eu vou deixar aqui hoje, O primeiro ponto que eu vou falar é sobre a comodidade, Um ponto que eu vou deixar que tem impedido, o Senhor. Nós ouvimos a voz do Senhor, a nossa comodidade, a gente está muito cômodo, Hoje é um culto de oração, um culto de campanha. Quantas pessoas que você conhece aqui da igreja que estão precisando de um milagre, que estão precisando de uma bênção? Cadê elas, amados? Aonde estão essas pessoas? Que você sabe, que você conhece, que estão precisando de uma oração, que estão precisando de um milagre de Deus. Não precisa mais pedir? O que nós estamos achando? Que nós agora não precisamos mais do Senhor? Quantas pessoas eu tenho que você que está dizendo, conhece pessoas que precisam de um milagre do Senhor? Então, um dos pontos que tem impedido
Nós ouvimos a voz do Senhor, é a comodidade. Porque hoje, se nós ligamos a televisão, está lá a palavra, né? Assim, mas eu te garanto, meu amado, eu duvido se muitos que estão em casa agora estão com a televisão ligada na Rede Super, em algum canal evangélico. Não está. Estão vendo, tem um canal agora, como é que só passa filme, como é? Que até a gente contrata, esqueci. Netflix, né? Baixa lá filmes e mais filmes, não é verdade? Estão lá assistindo. Esse frizinho é ótimo, ficar debaixo do cobertor com o maridinho, né? Ou comendo uma pipoquinha. Mas cadê o teu desejo, a vontade, as suas orações, o que você precisa? Eclesiastes 9:10 diz assim, meus amados. Se a Raquel puder botar ali, tá, Raquel? Eclesiastes 9:10. Diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então o que tem acontecido? Nós temos ficado muito acomodados. Sabe o que nós achamos, amados? O povo de Deus hoje, nós achamos que o quê? Que o Senhor é mordomo, que o Senhor ele está para nos servir, entendeu? Na hora que eu peço, ele vai lá e faz assim, toma. Ele me dá, né? Aí, agora eu não quero não, Senhor, só amanhã. Eu vou pedir isso, eu toma. Gente, o Senhor, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Né? A gente pode ver isso dos homens de Deus, profetas do Senhor. Quando eles queriam algo, eles criam na palavra de Deus, mas eles buscavam, eles iam para o monte, eles buscavam em oração, eles estavam ali aos pés do Senhor, eles faziam um propósito. Quando eles viam a nação passando por algum problema, rei tomando decisões erradas, eles iam para quê? Para propósito, para jejum, para oração. Nós estamos vendo que o Brasil está passando. Eu quero perguntar para você, meu amado, qual o propósito que você tem feito pelo nosso Brasil? Você fez algum propósito? Você tem orado ou nós só temos falado? Qual o propósito que nós temos feito pelo nosso Brasil? Os nossos heróis da fé, eles tiveram vitória porque eles eram homens que eles buscavam as respostas do Senhor. Nós estamos muito acomodados. Por isso, muitas das vezes nós falamos, o Senhor não nos responde. Não, é porque nós estamos acomodados. O Senhor coloca as coisas nas nossas mãos e nós continuamos o quê? Esperando Ele nos servir. Se na igreja, se algum irmão, se a Josélia chegar e ela me der a paz do Senhor e eu não der a paz do Senhor para ela, se eu não beijar, é motivo dela não vir mais para a casa do Senhor. Por quê? Porque eu não venho na igreja por causa do Senhor, eu tenho vindo por causa dos irmãos. O que o Senhor tem a ver com isso? Nós estamos servindo a Deus de quê? De comodidade. É muito cômodo, né? Eu venho para a igreja, eu levanto as minhas mãos, eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, e eu gosto dos louvores, eu bato palma, eu pulo, eu faço. Mas em que isso tem agradado ao Senhor? Será que você tem ouvido a voz do Senhor? Ou tem alguma coisa impedindo? Nós não podemos, amados, ficarmos acomodados. Nós temos que levantar. Nós temos que fazer a nossa parte para que o Senhor possa fazer a parte dele. O Senhor tem todas as promessas, os milagres deles. As promessas dele já estão na palavra, mas nós temos que obedecer. O Senhor mostra o caminho, Ele nos dá a vitória. Amém? Outro ponto, né? Que nós não temos conseguido ouvir a voz do Senhor, que nós temos falhado, está em Mateus 25:23, que disse-lhe o Senhor: bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no meu gozo do teu Senhor. A infidelidade. Muitas das vezes nós não temos ouvido a voz do Senhor porque nós não temos sido fiel a Ele. Aqui o Senhor fala para aquele bom que foi se fiel no pouco e no muito o Senhor ia colocar. Quantos de nós temos o muito? Deus tem nos colocado o muito nas nossas mãos e nós não temos sido fiel. Não é verdade? O Senhor tem nos dado prosperidade, tem nos dado coisas nas nossas mãos e nós não temos sido fiel no Senhor, porque nós sempre damos uma desculpa para não ser fiel. E a infidelidade nos atrapalha a ouvir a voz do Senhor. Nós somos infiéis com o nosso irmão que está do nosso lado. Muitas das vezes alguém me fala algo, eu falo assim: eu vou fazer para você, amada, eu vou orar por ti, e eu não oro.
Infidelidade. Eu sei que a irmã Rubens está passando por algum problema. Eu falo para ela que eu vou orar. Eu faço tudo menos orar por ela. E quando chego na igreja, o Senhor está vendo. Eu falo, amada, estou orando pela irmã. Oro toda madrugada. E o Senhor fala assim, sangue de Jesus tem poder. A infidelidade. E queremos ser respondidos. E ele responde, aí ele fala assim, não faça isso. A mentira. Mentira, você não vai herdar o reino do céu. Eu quero te abençoar, servo, mas não fale mentira. Que está na palavra dele. E nós continuamos. A infidelidade tem atrapalhado muitos ouvir a resposta do Senhor para nossas vidas. Ele tem nos respondido. Mas às vezes o pecado não deixa, né? A infidelidade, o pecado, que é o próximo ponto, não nos deixa ouvir a voz do Senhor. A falta de compromisso, infidelidade. Fala que vai fazer e não faz. Não tem mais intimidade com Deus. Intimidade com Deus, amados. É como nós já ouvimos muitas das vezes aqui. É você, eu e o amado Marquinhos estava conversando agora, o missionário Marcos aqui. Que é tão bom quando nós entramos para o nosso quarto. E que você pega a palavra, que você começa... E você começa o Senhor a falar com você. E você começa a sentir a presença do Senhor. A intimidade. Você começa a chorar um choro gostoso, porque o Senhor está falando com você. A palavra, ela começa assim a te encher. Você vai ministrar a palavra, mas ela fala com você e fala, Senhor, obrigado, porque tua presença é real neste lugar comigo. Não é assim? A intimidade, porque você tem intimidade com Ele, você ouve a voz dEle. Quanto tempo, amado, que você não ouve a voz do Senhor? Quanto tempo que você não consegue chorar nos pés do Senhor? Amados, eu oro, eu sabe, assim, às vezes pela madrugada, o Claudeci está dormindo, eu estou do lado dele, às vezes eu fico, sabe, eu choro para dentro, porque eu começo a orar, o Senhor deitado ali, e eu começo a sentir a presença de Deus. Eu começo a orar por algo que eu estou vendo, sabe? Fala, Senhor, abençoa isso, liberta daquilo, e começa a clamar pelas pessoas. Senhor, se tem algo nessa área, vai trabalhando, liberta, sara, transforma. E o Senhor começa a encher o meu coração de gozo, porque as orações, Ele me responde as minhas orações. Porque eu começo a falar com Ele e eu vou vendo que aquilo que eu estou clamando é aquilo que Ele quer que eu fale, que eu clame a Ele. Ele está pronto a abençoar a José, Ele está pronto a abençoar o irmão da hora, a Rúbia, Ele está pronto, mas precisa que nós estejamos o quê? Com o nosso coração sensível, para me saber o que eu vou pedir pela irmã Rúbia, porque o Senhor, Ele me leva a orar pelos irmãos, mas eu tenho que estar sensível à voz do Senhor. Então, o que tem nos atrapalhado, né? O primeiro, a comodidade. Segundo, a infidelidade, né? E o terceiro, o pecado, tem também nos atrapalhado a ouvir a voz do Senhor, ou a resposta do Senhor. Porque o pecado, ele não deixa a gente enxergar, ele não deixa a gente ouvir, porque ele tem uma barreira. O Senhor fala, mas a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir. Está em Provérbios 28:13, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e as deixa alcança misericórdia. Então nós temos que confessar as nossas transgressões ao Senhor. Eu não estou dizendo, amado, que nós não vamos errar, não. Todo momento nós erramos. Às vezes eu estou conversando com as meninas, né, fala alguma coisa, ou mostra alguma coisa da internet, a gente está mostrando. Ainda a Marina fala assim: mamãe, o veneno está escorrendo, hein? Ela fala, nós falamos. Na mesma hora eu peço perdão a Deus, porque às vezes a gente comenta alguma coisa, né? Ela fala: o veneno está escorrendo. Na mesma hora eu peço perdão a Deus, porque às vezes a gente faz comentário que não é para fazer, isso é pecado. Eu tenho que interceder, né? Por quê? Porque o pecado, quando nós não confessamos as nossas transgressões, o que acontece? Nós não vamos romper, nós não vamos prosperar, nós vamos continuar aniquilados.
Nós não vamos conseguir ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos ama, Ele ama o pecador. Mas Ele não é conivente com o pecado. Amém, amados? O pecado trava as nossas respostas. O pecado nos separa de Deus. Ele apaga a nossa comunhão com Deus. Impede o nosso entendimento para ouvir ao Senhor. Quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos ouvir o Senhor. Nós não conseguimos entender. Ele fala e a gente não entende. Por quê? Porque há uma separação. Do pecado separa a gente de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé, é impossível nós agradarmos a Deus. Então, uma das coisas também que tem impedido a gente de ouvir as respostas do Senhor é a falta de fé. Já viu quando a gente vai orar para alguém, que às vezes a pessoa fala assim, um irmão chega e fala assim, pastora, ora para Maria, porque aí a pessoa fala assim, não precisa nem orar, porque eu sei que não vai acontecer. É assim? A falta de fé tem nos impedido. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Então, o quarto é a falta de fé. Os irmãos, amados, não querem mais orar. Porque eles falam que não precisa mais orar. Porque Deus sabe de todas as coisas. Aí eu falo para vocês, Elias, quando ele orou 3 anos e meio para que não descesse chuva. Já pensou se ele falasse, Deus sabe que não pode chover porque eu já dei a minha palavra de profeta para não chover. E aí? Está vendo como que os irmãos caem em contradição? Fala que não precisa orar. A palavra do Senhor diz, se há algum enfermo entre vós, o quê? Quem que tem que fazer o quê? Orar e ungir com o quê? Com óleo. Tem irmãos que não concordam com oração com óleo de ungido, não. Acha que isso não é para fazer, não. E aí? Eu vou ficar com a teologia ou eu fico com a palavra de Deus? Isso é teologia.